né? Ele está ensinando também. Então isso é muito bom. Amém, filho? Vai ter o sonoplastia. O senhor tem interesse em mexer na mesa? Agora vai ter o curso de sonoplastia. Você que tem interesse, viu, Danilo? De mexer na mesa de som, de dar um melhor para regular, para saber que não pode ser muito alto, né, pastor João? Tem que ter, né, tem que ter sintonia, então tem que estudar, né? Não pode ser de qualquer jeito. Porque Deus capacitou, olha quanta coisa aqui. Queridos, presta atenção. Tudo bem, Mira? Presta atenção que eu vou te falar agora. Olha que bênção de Deus. Tem muita igreja grande aí, né? Volume grande, né? De condições que não tem o equipamento que nós temos. Então significa que até aqui o Senhor tem zelado e cuidado de nós. Então tem tudo aqui para vocês aprender, para vocês poderem dar o seu melhor para o Senhor, através de estar se capacitando e buscando, e com certeza a vida será alcançada através do seu melhor. Amém? Vou estar chamando aqui o pastor João, que é o pregador da noite. Por favor, pastor João. Nada melhor. Depois nós vamos ter uma festa linda para as mamães, né? Dia das Mães de todos os dias. Mas primeiro temos que ter a essência da palavra. Porque toda honra, toda glória, sempre a Deus, né? E ele foi tão majestoso, tão glorioso no seu poder, que ele deu algo tremendo para as irmãs, que é o fruto do seu amor que gera, né? Os filhos. Mas não tem coisa melhor, né, pastor? Que coisa magnífica, né? Esse presente que as irmãs ganharam de Deus, de gerar vidas. E coisa linda, saber, o cientista quer fazer clone, quer fazer, não vai fazer nada, porque na minha visão, né, esse dom maravilhoso que vocês ganharam é fruto do amor de Deus, e cientista nenhum vai fazer clone, não vai fazer coisa nenhuma, porque Deus é Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar aqui abençoando o pastor João, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser uma palavra maravilhosa, que vai nos levar a buscar a santidade com Deus. Amém? Quem saber que o nome do Senhor é separadíssimo, que tem que ter toda uma reverência a esse Deus maravilhoso. Fala para o teu irmão do lado, irmão querido, quero te alertar mais uma vez. O culto não é para te agradar, mas é para te alertar. Recebe aí presente da parte de Deus, que é a sua palavra. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, a sua sabe teu filho amado, pastor João, Senhor, qual o Senhor preparou, capacitou, Senhor. E é um privilégio nós temos mais uma vez ele com a sua esposa conosco, Deus. Usa ele da maneira que o Senhor achar, meu Pai, porque eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer na vida dele, na vida da sua esposa, meu Pai. Eu creio, Senhor, na visão espiritual, que os dias serão contados e o melhor está para vir para ele, para a esposa, para a família, Senhor. E eu creio que grande será a harmonia, o testemunho desses nossos irmãos, Senhor. E agora nós entregamos ele, Senhor, para que ele venha assim, Senhor, fazer a tua vontade. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, como é que... Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Antes da mensagem, nós vamos cantar um hino a Deus. Eu pedi que a diaconisa, nossa irmã, o outro diácono, nos ajude, por favor, a distribuir essas letras para a congregação. Já foi distribuído, não sabia. Irmão Sérgio, o hino que vamos cantar a Deus de santo, santo, santo é o Senhor. Eu preciso de uma cópia para mim, que eu não separei uma. Vamos colocar em pé, irmãos, para cantarmos assim, a Deus. Liberar o diafragma, né? Não tem. Só. De
Santo, 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 Deus Onipotente. Louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso, Criador. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. E nessa dinâmica nós vamos cantar e depois vamos conhecer a vontade de Deus na Escritura. Fez menção de como se canta e citou o meu nome. Eu vou compartilhar com a igreja que tem um filho que toca violino. Tocou no Teatro Municipal, tocou no Teatro São Pedro, também toca violão. Eu tenho um outro filho, graças a Deus, que toca piano, é formado em piano. E toca também flauta transversal. E humildemente eu mesmo toco um pouquinho de violão clássico e um pouquinho de violoncelo. Dá uma alegria cantar esse hino dessa forma tão bonita, harmoniosa. Que Deus nos ajude. Abramos a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 3. Primeira carta de João 3, nós vamos ler
de 7 a 10. Depois iremos orar, depois a igreja senta. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 7 a 10. Diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, estamos, ó Deus, na tua santa presença para ministrar a tua palavra e pedimos no nome de Jesus, mais uma vez, a tua bênção sobre todo o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor, que está aqui, que é a tua igreja. Abençoe cada um deles. Deus dê graça a cada um deles e a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu os saldo mesmo com a paz de Jesus. Irmãos, eu tive um professor muito talentoso, o professor Exaltino Coelho, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e ele, ministrando aulas na área de homilética, contou-nos uma particularidade de uma das suas ovelhas. Ele disse que um dos rapazes, infelizmente, naquela época, década de 80, estava drasticamente envolvido com pornografia. E ele atendeu aquele moço algumas vezes e fez um aconselhamento pastoral bíblico, dando as instruções bíblicas de como se livrar do problema, do caso. E vira e mexe, aquele rapaz estava sempre envolvido no caso. Não havia libertação e, talvez movido, certamente movido por Deus, aquele experiente pastor, um dia resolveu segui-lo. Eu preciso conhecer a particularidade desse moço, além da esfera da própria igreja. Eu quero ver que caminho, por onde ele anda. E ele fez isso de forma sorrateira, mas prudente, como um pastor que de fato cuida das suas ovelhas, sem se intrometer dentro dele em si, mas na esfera visível a que todos têm acesso. Ele acompanhou o jovem e percebeu que o caminho que o jovem fazia estava sempre relacionado com cinemas onde os filmes eram pornográficos. E foi uma tristeza constatar que aquele coração daquele moço de fato tinha algum anseio, alguma contemplação por de fato passar naquele caminho ou naqueles lugares, sendo que lhe era permitido passar por muitos outros lugares, mas assim não fazia. Por que estamos dizendo isso nessa fase introdutória dessa reflexão? Porque existem inclinações no coração humano de cada um, onde Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz que há uma guerra entre o espírito e a própria carne, e se nós não policiarmos com sabedoria, nós somos envolvidos
nessa própria militância da carne e das trevas. Lembro de uma revista que li também na década de 80, essa revista que ainda hoje tem, chama Seleções, e lá tinha registrado nas entrecapas, entre um artigo e outro artigo, uma charge, um desenho, uma caricatura, uma charge pequena. E nessa charge estava registrado o seguinte: era um grande fosso, um buraco que ia se descendo, e as pessoas iam descendo cada vez mais, como se fosse um grande vale escuro, e lá embaixo, retratando o próprio inferno, bem lá no meio, alguém disse para o outro: hoje estou aqui por algo que não é mais pecado. Está me entendendo bem? Amém. Uma série de situações que Deus mesmo classifica como pecado e desobediência, a própria sociedade humana vai escamoteando aquilo que Deus diz que é pecado e transgressão, vai falsificando aquilo que Deus incisivamente diz que é contra, ao ponto do coração receptor absorver estas mensagens da sociedade, do sistema mundial, ser traído na sua própria concepção e convicção, e pensar que aquilo que supostamente está vivendo já não se caracteriza mais como pecado e transgressão, porque a sociedade não classifica assim, mas Deus classifica. E é patético, mas é uma realidade. Isso tem mais de 20 e poucos anos. Uma pequena charge de alguém no inferno dizendo: estou aqui por algo que já não é mais pecado. Mas é pecado. E era pecado. A sociedade é que assim não classificava. Jesus, no célebre Sermão do Monte, ele mencionou particularidade de pessoas que viveram nesta vida e, por incrível que pareça, tiveram grandes ministérios nesta vida, mas estavam envolvidos secretamente lá no recanto da alma com transgressões que Deus de fato abominava. Ele diz aqui em Mateus 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, lhes direi claramente, falarei face a face, direi na lata: nunca vos conheci, não sei quem são vocês, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia não pode ser desconsiderada nem uma vírgula sequer. Não pode. Tudo tem um sentido e é propósito de Deus. E aqui tem uma palavra que enfaticamente é retratada, que é praticar. Jesus vai dizer: isso acontecerá. Tomara a Deus que ninguém que aqui esteja jamais receba essa sentença. Mas essa sentença será lavrada a muitos e milhares, onde o próprio Jesus vai dar a sentença, isso antes do juízo.
Seguinte, olha, sai da frente. Eu nem sequer sei quem são vocês. Apartai-vos de mim. Apartar significa eu estou aqui e arreda-te. Essa que é a ideia. Transponha-te para lá. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A Bíblia é categórica em dizer que todo pecado é iniquidade. Define iniquidade como pecado, é transgressão. Ou seja, esses viveram se ludibriando na passagem peregrina pela vida, pensando que poderiam se associar ao mesmo tempo, invocar o nome de Cristo e sorrateiramente se associar com o pecado, com a iniquidade, com a transgressão, mas que de forma prática contínua. É de tal maneira uma prática que caracteriza não só o pecado, como o pecador. Houve um tempo que eu fui um grande mentiroso, não tão grande, mas fui. Fui mesmo. Era mocinho, tinha muitas responsabilidades já na empresa. E depois de voltar das baladas da noite, cansado, eu resolvi falar o seguinte: amanhã eu não vou trabalhar. É uma segunda-feira. Não era crente ainda. Não era. E amanheceu o dia e eu fiquei dormindo. Naquele tempo não tinha, poucas pessoas tinham um telefone fixo, a gente tinha que andar 1 ou 2 quarteirões para ir em tal lugar, não existia celular, nada disso. A tantas horas da noite, lá pelas 10 e pouco, eu levantei e fui até o Orelhão e liguei para a empresa. Falei com o administrador, senhor Manuel. Falei: Manuel, olha, eu não pude estar aí. Ele falou: mas não faça isso, nós temos tantas coisas que entregar. Eu tinha muita responsabilidade na empresa. Trabalhava na área contábil, cuidava mais de 12 livros. Não, você precisa vir aqui agora. Agora. Estamos precisando de você. E eu falei: não posso. Ele falou: agora, não tem coisa, João. Eu falei: não posso porque faleceu uma tia minha. Na hora. E na hora me veio essa mentira e do outro lado ele falou: João, faz o seguinte, eu mando um carro aí para te pegar e dou assistência. Eu falei: não posso, eu estou com outro carro aqui desembocando da família, eu vou sair agora. E fez essa trapaça toda. E na terça-feira, quando fui trabalhar, ainda cheguei para ele e falei o seguinte: você sabe como são esses momentos difíceis da vida? Eu preciso de um vale. E peguei um vale, um adiantamento salarial. Isso antes desse que vos fala conhecer Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas o que acontece? Aquele coração tinha uma prática. Vira e mexe, saía-se pela vertente a contundente prática da mentira. E assim tem várias áreas. Então Jesus está sendo categórico em dizer aqui: eu não sei quem são vocês de maneira alguma. Vocês apresentam uma particularidade na alma, no espírito, que eu vou identificar e vou dizer qual que é. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, nesse quadro onde que nós temos hoje em dia, que não dá nem para comparar com a década de 80, onde o pecado de fato poderia ser contemplado no cinema, na esquina, em tal lugar, hoje as provocações de todas e quantas ordens possíveis
e muito mais os apelos sexuais, eles estão contidos nas bancas, na internet, nas redes sociais, em todo canto possível. E alguns corações, como desses homens que nós vamos ler aqui agora, têm a particularidade de chegar a dizer para si mesmo: o Senhor não nos vê. Pode acontecer. Uma linguagem banal, mas de adolescente, alguém poderia dizer o seguinte: estou de boa, ninguém está sabendo nada. Mas Deus registra aqui em Ezequiel, eu quero só compartilhar com vocês essa declaração. O nosso texto é 1 João capítulo 3, de 7 em diante, mas o alicerce para aquela reflexão se faz necessário com esse aparato. Diz assim no capítulo 8, no 6º ano, é Ezequiel que está escrevendo: no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, eis uma figura como de fogo. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tocou, e pelos cachos da cabeça o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Ele estava na Babilônia, era profeta de Deus na Babilônia, Ezequiel. O templo ainda não estava tombado, e lá na Babilônia Deus pega esse homem numa visão e fala o seguinte: eu vou mostrar para você o que é que eles estão fazendo lá em Israel. Porque a queda de Jerusalém não se deu de uma hora para outra, foram em 3 etapas. E o país foi cercado, o templo foi tomado aos poucos. E enquanto o templo estava de pé, esse profeta em visão registra isso. E ele diz o seguinte: ele me disse, aqui está certamente um anjo falando com ele, é o próprio Deus. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte, levanta os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar estava a imagem de ciúmes, dentro do templo de Jerusalém, uma imagem. E Deus fala com o profeta em visões, dizendo: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. E Deus conduz o profeta em visão e diz no versículo 9: disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. E Deus o levou um pouco mais para dentro e ele tem essa visão. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safana, que se achava no meio dele, estavam de pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma na nuvem de incenso. Dentro do templo de Jerusalém, ele estava invocando Satanás. Então me disse: viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Seria esse o tipo de coração de algumas personalidades que hoje em dia supostamente conhecem o Evangelho de Cristo? Alguém que diz para si mesmo: o Senhor não me vê. Deus não está muito bem atinado naquilo que estou fazendo. Lendo engano. Deus está aqui conosco, está examinando todos os nossos passos, até um ruído que faz com que você não perceba o que está acontecendo. Tudo está sob o controle de Deus. Então, diante desse quadro que nós citamos, onde um jovem vai buscar a pornografia porque o coração está inclinado, onde supostamente numa charge alguém chega e diz o seguinte: estou aqui porque de fato eu acredito que não é mais pecado, lá não é mais pecado, estava equivocado.
Ou diante dessas declarações de Jesus dizendo o seguinte: nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nesse quadro retumbante de Ezequiel, quando ele diz o seguinte, Deus falando com o profeta, vê o que os homens de Judá estão fazendo lá. E dentro do templo, fazendo abominações no templo, numa linguagem nossa, na surdina, eles tinham uma declaração, qual? O Senhor não nos vê. Então eu queria que você abrisse bem os olhos, para você ver o que Deus está falando com você agora, nesse texto. Vou pedir para você carinhosamente, pastoralmente, que você fixe os seus olhos no texto, de 7 em diante. Preste muita atenção. Diz assim o versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não vos deixeis enganar por ninguém. O engano, o engodo, a falsificação é própria de Satanás, o nosso adversário. Paulo, quando escreve a sua carta à amada igreja de Corinto, ele diz o seguinte: eu estou temeroso que assim como Adão foi iludido por Satanás, também vocês sejam enredados ao mesmo quadro. Quando escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5, essa mesma ênfase que João registra aqui, ele vai dizer em Efésios 5, ninguém vos engane. Não fique enganado não. Ninguém vos engane. Não vou no texto para nós não alongarmos muito, em Efésios. Um outro texto, quando Paulo está treinando e formando um pastor, Timóteo, ele diz o seguinte: o Senhor tem o seu selo, é um selo de distintivo, de identificação. Aquele selo é reconhecido